É grave o problema enfrentado por milhares de crianças ao redor do mundo no que diz respeito ao abuso sexual. E é justamente hoje, dia 18 de maio, que é lembrado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. O abuso infantil tem cada vez mais chamado a atenção do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a cada 15 segundos uma criança é abusada sexualmente. E outro dado ainda alarmante: uma em cada 10 meninas já foi forçada a ter relações sexuais ou participar de atos semelhantes. De acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, no Brasil a violência sexual em crianças de até 9 anos de idade é o segundo maior tipo de violência nessa faixa etária. Fica atrás somente das notificações de negligência e abandono. Tatiane Salles é fundadora da ONG Transformando Vontade em Ação, que funciona na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Há 5 anos, ela e sua equipe ajudam crianças que já passaram por esse tipo de trauma. Hoje em dia, as crianças estão muito assim, vulneráveis, né, a essa situação. Não há aquele cuidado, não há aquela atenção, realmente. Quantas vezes a gente vai ver pais, mães que vão trabalhar e deixam a sua criança dentro de casa sozinha? A falta de cuidado, a falta de atenção, a falta de acompanhamento realmente e a falta de conscientização deixa a criança vulneráveis a esse tipo de abuso. E a presença de uma assistente social é indispensável em todo esse contexto. Então tem um trabalho de acolhimento e assistência e como essa criança vai estar acompanhando para reduzir os danos, né? Então nós trabalhamos sempre com redução, tanto na área da prevenção para que não seja mais agravado o quadro dessa criança, o sofrimento, quanto a melhoria para dar autoestima, né, da valorização da vida, porque a criança se sente culpada. Quando ela começa a entender, ela se acha que ela é culpada. Então a gente vai tentar reduzir isso para que ela não carregue essa culpabilidade e reduzir mesmo e a autoconfiança, esse direito de que a criança precisa ou o adolescente, que é a autoestima. Este conselheiro da ONG em São José dos Campos acredita que existe um componente a mais que ajuda no tratamento das crianças que já passaram por algum tipo de abuso. Que a fé ela é fundamental para restaurar, para curar, para levantar essa criança, para trazer essa criança de volta ao seu habitat natural de amor, de carinho, de verdade, de sinceridade, de ter um novo ânimo, uma nova disposição de vida. Então nós cremos nisso. Além da prevenção, o combate ao abuso infantil envolve principalmente a denúncia. O governo brasileiro disponibilizou um número para que as pessoas relatassem casos dessa natureza. É o Disque Denúncia Nacional. Esse é um assunto bastante delicado porque é um problema que sempre ocorreu e apesar do dia lembrado hoje para esse combate, o dia efetivamente não tem poder de mudar isso. O que efetivamente daria para a gente como sociedade pensar para evitar esse tipo de acontecimento? Acho que, em primeiro lugar, vale registrar, Hélio, que a infância, né, ela não tem o mesmo conceito, a mesma concepção de infância não existe desde sempre, né? Assim, no decorrer da história, o entendimento sobre o que é criança e o que é a infância propriamente dito, né, sofre avanços e retrocessos, modificações profundas no entendimento do que vem a ser a infância propriamente dita e das suas necessidades que lhes são peculiares, né, ou dos cuidados que são e que devem ser realmente dirigidas a essa fase da vida, né? Então, isso é muito interessante porque hoje, né, há um entendimento que as pessoas, de maneira geral, entendem todas essas necessidades e todos os cuidados. E eu digo, não entendem, né? Ainda não é universal, né, a clareza de que a criança, independente se na primeira infância, na segunda, a criança tem determinados direitos, ela é um sujeito, tanto que o termo infância é aquele que não fala. E aquele que não fala significa, basicamente, que também não tem direitos, não é um sujeito, né, dotado de vontades próprias e tal, que não tem forças. Então, eu quero frisar nesse primeiro momento e partilhar a reflexão com o colega, que independente do que nós temos que nos mobilizar
para o combate à pedofilia, ao combate à violência sexual, temos que pensar e refletir com calma sobre que infância nós queremos, né? De qual infância estamos falando, né? Sobretudo do lugar dessa infância, né? E também não podemos descaracterizar de forma alguma a infância dentro de uma família, dentro de um lugar, e quais são esses adultos que de alguma forma estão se relacionando com essa infância. São questionamentos que temos que pensar com calma, né? E é um problema muito complexo, até pelo seguinte, né? Em primeiro lugar, você tem... Criança não é uma coisa só também, né? Num país de desigualdades sociais, uma coisa é você ser criança num lar estruturado, com todo o conforto, né? Com uma série de bens de consumo à disposição, e outra coisa é você ser criança, né, e morar nas periferias, né, morar em locais insalubres, mal estruturados, famílias estruturadas. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que fazer e pensar, né, que tipo de sociedade nós queremos. Nós queremos sociedade com crianças tão diferentes assim, ou nós queremos uma sociedade onde a criança possa ser enxergada como uma fase da vida das pessoas e que seja uma fase mais ou menos equivalente para todas elas. Sim. Agora, o problema de abusos propriamente dito, independe de... Essa é a segunda questão que eu queria colocar. Isso. Aí nós temos, né, a criança, às vezes, vitimada, e não sei se é mais grave do que a outra vitimação, porque as duas são gravíssimas, mas muitas vezes são pessoas da própria convivência da criança que cometem um abuso, né? Ou seja, aquela pessoa que deveria dar a proteção, dar o cuidado, o amparo, para que essa criança se desenvolva emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, para ser um cidadão pleno, né? Muitas vezes a pessoa trai a confiança dessa criança e pessoas da própria convivência, parentes que moram muitas vezes na mesma casa, acabam cometendo esse abuso. Então nós temos essas duas práticas e as duas têm que ser combatidas com muito rigor, né? É absolutamente necessário que a sociedade continue desenvolvendo mecanismo, por um lado, de proteção, e nós temos um estatuto que busca proteger a criança e o adolescente, mas é absolutamente fundamental que a sociedade comece a encarar a punição dos culpados desse tipo de crime nas duas vertentes. E essa punição seja exemplar, ela seja severa. Paralelo a isso, desculpe interromper, mas paralelo a isso, né, combater também o processo de erotização da nossa sociedade como um todo.